nós já temos uma visão um pouco melhor definida do que é considerado raça no Brasil, nós vamos conversar o que eu já introduzi no último vídeo. Como funciona o racismo, então, no Brasil? Porque, de novo, se nós estamos falando isso dentro do direito, nós precisamos compreender como isso funciona no Brasil e não como funciona em outros países. E por que eu falo desse comparativo? Porque os principais marcos legislativos na luta contra o racismo no Brasil, eles falharam justamente no reconhecimento do funcionamento do racismo no Brasil. Parece algo lógico, né? Parece algo até óbvio, assim, se a gente vai lutar contra o racismo, a gente precisa verificar o funcionamento do racismo no Brasil. Mas a propagação, né, a profusão do mito da democracia racial e a naturalização desse silenciamento sobre raça e racismo no Brasil fez com que muitos acadêmicos, juristas não tenham realmente reconhecido e compreendido o funcionamento do racismo no Brasil dentro da esfera jurídica. Nós sabemos que o direito, ele costumou se afastar bastante das outras ciências sociais, o que é um grande erro. E é um grande erro, principalmente porque quando a nossa primeira lei, a Lei Afonso Arinos, que considerava o racismo, né, o preconceito de cor, como uma contravenção penal, foi editada na década de 50, foi justamente a época que Florestan Fernandes publicava o trabalho dele, que ele foi pesquisar, né, pela agenda Unesco, o racismo brasileiro. E nessa pesquisa, Florestan Fernandes percebeu que existia um abismo social entre o branco brasileiro e o negro brasileiro, e mais do que isso, esse racismo era velado. As pessoas tratavam com naturalidade que as pessoas negras fossem tratadas como pessoas inferior. É isso que acontece quando a gente não fala sobre raça. Mas a própria Afonso Arinos deu uma entrevista na época de edição da lei falando que racismo não é coisa de brasileiro, é coisa de gringo. E foi isso que atravancou por tanto tempo a responsabilização do racismo na esfera jurídica. A Lei Afonso Arinos, ela vai trazer várias características, né? Vai lá tentar regulamentar o racismo e falar o que seria essa atitude discriminatória que vai ser responsabilizada. E toma como base o funcionamento de um racismo baseado no apartheid, baseado em obstar acesso, impedir acesso. Só que o Brasil, ele não teve um apartheid como os Estados Unidos teve. Os Estados Unidos passou a ter bairros negros e bairros brancos e realmente as pessoas negras eram impedidas de frequentar certos locais e certas regiões. Aqui no Brasil isso nunca aconteceu de uma forma expressa, né? Então, se a lei ela tenta buscar esse racismo expresso, o que vai acontecer? Nunca vai achar e nunca vai ser responsabilizado, porque o racismo brasileiro, ele trata como se fosse natural a pessoa negra ser subalternizada. E aí o que vai acontecer? A pessoa negra vai ser sim impedida de entrar em diversos locais, mas não de forma explícita, dizendo que é porque ela é negra. Mas vai ser aquele impedimento de achar que aquela pessoa não pertence àquele local. Vai haver um constrangimento social, vai haver um tratamento diferenciado, né? A Lilia Schwartz, que publicou diversos livros sobre isso, ela tem um livro muito interessante que se chama Nem Branco Nem Preto, né? Que fala sobre essa formação étnico-racial no Brasil. E tem uma pesquisa da Folha de São Paulo, de 95 mais ou menos, que vai demonstrar que o brasileiro tem preconceito de ter preconceito. Eu lembro que cerca de 89, 90% falavam que não existia o racismo no Brasil, mas uma porcentagem tão parecida ou maior acabava demonstrando ter preconceitos e serem racistas em suas falas, porque o racismo no Brasil ele acontece de uma forma velada. O professor Adilson Moreira, no Tratado de Discriminação, ele vai também trazer essa diferenciação, né, da discriminação direta e da discriminação indireta. A discriminação indireta, ela ocorre quando a pessoa, ela te trata de maneira diferente, ela chega para você assumindo que você está numa posição subalterna e ela se sente legitimada, autorizada a isso,
porque ela enxerga que você é uma pessoa negra, e isso é automaticamente associado a uma posição de subalternidade. Vocês lembram daquele caso que aconteceu no Rio de Janeiro, onde o menino Mateus ele foi confundido com um ladrão de bicicletas? Ele estava em um bairro rico, com uma bicicleta cara, bem vestido, mas um casal de pessoas brancas chegou até ele já afirmando que ele tinha roubado aquela bicicleta. Essas pessoas se sentiram autorizadas a tratá-lo como um ladrão, porque enxergaram nele uma pessoa negra e associaram automaticamente a uma figura criminosa. Eles falaram que eles estavam tratando dele daquela forma por ele ser negro? Não foi explícito. Mas no Brasil, as pessoas se sentem autorizadas, tanto é que quando o caso viralizou na internet, foi muito nítido para todos que tratavam sobre o tema que se tratava de um caso de racismo, mas a delegada não aceitou esse caso enquanto racismo porque não foi falado expressamente. E nós temos diversas decisões que mais para frente nós vamos comentar melhor, que exigem, além da atitude discriminatória, um dolo específico de ter a intenção específica de discriminar por ser negro. Ou seja, o direito passou a querer buscar uma prova contundente de que aquela pessoa estava agindo por racismo. E aí nós vamos ver agora o que é realmente o racismo. Tem como a gente comprovar esse racismo que o direito tanto busca?